Nick, a gente estava aqui, a gente fez um outro vídeo, mas também teve outra ideia junto ou outra. É que essa é a ideia séria. Essa era a ideia séria pro vídeo. Mas, Nick, a gente estava conversando porque nós partilhamos de uma dor, de um trauma, Sim. algo que deixou sequelas na nossa vida, é que nós passamos um tempo, uma temporada fora do Brasil. Quando isso acontece com você, você acaba vendo um pouquinho, né, como que é a realidade espiritual fora do Brasil. Porque você escuta várias pessoas falando, nossa, o Brasil, né, o Brasil está vivendo um momento especial. O Brasil, Deus tem algo de especial para o Brasil, que Ele vai liberar sobre as jovens. Deus ama o Brasil. Não, Deus ama o Brasil. Não, enfim, você escuta as pessoas falando, cara, é um momento especial, tem algo de especial acontecendo, só que muitas vezes você não percebe como existe uma atmosfera diferente no Brasil até você passar um tempo fora. Eu não estou falando de dar um pulinho ali. O Nick, ele morou na Austrália, eu morei em Tulsa, e nós tivemos experiências assustadoras com as nossas igrejas, com a realidade espiritual que a gente viu e até mesmo com a abertura das pessoas. Então a gente queria falar um pouquinho sobre isso, né? Porque se você talvez consegue ouvir um pouquinho da nossa experiência, enxergar um pouco melhor o que está acontecendo, para aproveitar melhor o que está acontecendo, você não precisa passar pelas experiências traumáticas que nós passamos para entender que a gente tem que botar a mão na massa e que Deus está fazendo algo com a nossa amada nação Brasil. Eu acho que é importante a gente olhar primeiro no próprio princípio bíblico que existe em Êxodo, de quando Deus tira o povo do Egito, Ele deixa o povo no deserto. E Ele deixa o povo no deserto para criar uma medida de comparação. Só que essa medida de comparação, ela é tão grande que Deus, ele não permite com que ninguém que estava no Egito fosse para a Terra Prometida. Porque só vão pessoas que experimentaram e nasceram no Egito por causa dessa nova mentalidade. E se você não tem essa troca, né? Se Deus está levantando o seu próprio povo, que vai ter uma identidade de filiação, e Ele quis que eles tivessem esse feeling de diferença, eu preciso começar a pensar, cara, eu não vou conseguir reconhecer o tamanho do chamado que Deus tem para um país se eu não consigo sentir a diferença. E se você está aqui dentro, preso, é muito difícil fazer a narrativa de algo como Descende fazer sentido. Onde vai chegar a nossa hora. Isso vira um grito muito emocionado. Tipo, legal, uhul, é o nosso momento, bacana. Mas na hora que você vai para fora, e eu experimentei isso, a gente estava numa sala de dezenas de pessoas, a gente percebeu que a maioria das pessoas ali, elas dariam a vida delas, um ano delas, para viver aquilo que a gente vive num único domingo. Para o derramar do Espírito Santo que a gente vive, para a teologia madura e saudável que está sendo criada aqui, para o tanto de igreja saudável que a gente vê aqui. E toda pessoa que fala, nossa, o Brasil tá cheio de absurdo, tal. Cara, de verdade, você não tem ideia. Você não tem ideia do que tá acontecendo lá fora. Tipo, you didn't have any idea. Tipo, você acha que tá ruim aqui? Você não tá ligado no nível de absurdo que tá lá fora. Eu cheguei no nível de, tipo assim, ver coisas que eu falei, cara, isso aqui não é admissível. Pegamos histórias, conversamos com pessoas, e a oportunidade que eu pessoalmente tive com a Bru, que é minha esposa, é que a gente tava ouvindo de pessoas que eram da Europa, pessoas que eram da África, pessoas que eram da América do Norte, pessoas que eram de outros lugares da Ásia, e o feedback não era muito diferente. Eram problemas diferentes, expressões culturais diferentes, mas nenhum deles tinha aquilo que a gente vê aqui no dia a dia. E mais importante, todos eles queriam isso. E eu vejo que tem uma porção preciosa do Espírito de Deus. Existe uma porção preciosa de revelação que está sendo dada pra gente. Mas também existe um ponto de cegueira. Um lugar onde as pessoas que estão aqui, elas vão ser limitadas e o Espírito Santo vai começar a balançar cada vez mais pra gente acordar. Porque é muito fácil a gente levar isso aqui e se acostumar. E essa é a armadilha. Quando a gente está aqui e o Espírito Santo se move no nosso culto, a gente tem cultos com pregações boas, a gente tem grandes preletores que se pronunciam sobre a verdade, a gente tem um atrito teológico que em certa medida é saudável. Então eu gero pessoas ali tentando batalhar para que a Bíblia seja pregada, e a gente tem uma resistência para não deixar a Bíblia sendo diluída, a gente tem uma resistência social para valores centrais não serem diluídos. Isso é muito forte aqui, e isso é muito precioso, porque isso cria um ambiente confortável, cria um ambiente onde é fácil seguir a Bíblia, cria um ambiente onde é fácil você ter uma leitura saudável da Bíblia, é fácil você ter um encontro com Deus. Até mesmo no ambiente espiritual eu senti isso drasticamente estando lá ou não. Cara, orar por um enfermo lá, velho, era 3, 5 vezes mais difícil aqui, porque as pessoas tinham um coração tão fechado que elas não queriam receber. Até conversar sobre, tipo, evangelizar alguém. Muito. Parece que aqui é tipo você acender um fósforo numa sala cheia de gás. É. Cara, eu fiquei chocado. A gente já tá
um ano no Brasil. E quando a gente chegou, até hoje eu ainda não me conformo como é fácil falar sobre Jesus com as pessoas. Toda vez que eu vou no shopping, eu prego com muita facilidade. Todo Uber que eu pego. E eu não preciso nem me esforçar para chegar lá. Porque antes, né, nos Estados Unidos, eu ainda morava numa cidade que era fivela do Cinturão Bíblico, tinha um monte de igreja, mas assim, você vê uma cultura que já é muito resistente a Deus. E aqui eu chegava e falava, porque eu acabei de chegar. Então, no começo da conversa com a pessoa, de onde você veio? Dos Estados Unidos. Legal, o que você foi fazer? Fui estudar. Legal, estudar o quê? Estudar teologia. Nossa, sério, que interessante, você é tão jovem. Por que você decidiu estudar teologia? Cara, tanta conversa assim, tipo, tá maluco, você tá pedindo pra te evangelizar. E isso terminou com várias pessoas vindo na minha casa, no nosso life group, que é tipo uma célula, uma reunião caseira, um culto em casa, indo pra igreja. E tipo, é assustador ver como as pessoas estão abertas. Mesmo que você tenha vários problemas acontecendo na igreja hoje, várias pessoas traumatizadas, ainda é uma realidade que é diferente. Não, eu te garanto isso. Os problemas que a gente vê aqui não são problemas que estão aqui, são problemas que todas as igrejas têm, só que o nível de problema que a gente está vendo lá fora é ou da mesma proporção ou muito maior. Agora, por quê? Por que Deus dá algo para alguém? Por quê? Cara, posso ser muito profético agora? Seja profético. Então tá, teve um negócio que aconteceu, usando a narrativa do Descende, que a maioria das pessoas não entendeu, e eu falei, cara, é tão fácil de entender. Teve uma frase de um pregador que foi reconhecida pela comunidade, que na hora que o Billy Graham morreu, ele falou que o manto do Billy Graham ia cair sobre essa geração. E as pessoas levaram o manto como se fosse um pó mágico no ar, que eu pego e faço pirilim, pim, 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 agora você é ungido. É o sapato, é o ofício. Só que manto é isso, não é pó mágico, manto é responsabilidade. Quando Eliseu pega o manto de Elias, ele não pega a autoridade profética, ele pega o fardo de exercer a função. E quando ele pega o fardo, ele recebe unção dobrada, porque a unção é a resposta sobrenatural para aquilo que a minha naturalidade não é capaz de fazer. Unção é resposta de demanda. Não existe por que ter unção se não existe trabalho a ser feito, porque unção não é minha, unção é do reino. Ela é feita para servir um propósito celestial, por definição maior do que eu. Então quando eu falo do manto de Billy Graham, eu estou falando de uma incumbência de pregar para uma geração e fazer o que um cara sozinho fazia, de encher estádios e milhares de pessoas conhecendo Jesus, de ter um repertório onde todas as pessoas que encontraram ele não tinham que falar do caráter dele, nem os próprios filhos tinham que apontar, de ser um caráter irrepreensível, como a própria palavra ensina. Então eu não estou falando de pozinho mágico, eu estou falando de responsabilidade. E eu acredito que o que está recaindo sobre o Brasil, essa unção é uma resposta de demanda, uma demanda que a gente pode buscar cumprir, onde a gente pode se confortar, mas se a gente se incomodar, a unção vai acabar. Nick, você sabia que o passaporte brasileiro é o mais caro no mercado negro? Você sabe por quê? Porque qualquer pessoa pode se parecer um brasileiro, então a demanda é muito maior. Porque no brasileiro não tem, a gente é uma mistura, conglomerado do mundo inteiro, e o brasileiro ele se adapta em qualquer lugar. E nos lugares mais remotos que eu já fui no mundo, tinha um brasileiro lá e ele se junta ali no meio. Agora olha só que interessante, a gente tem essa capacidade e a gente tem um mundo que está desesperado, precisando do fogo, precisando do evangelho, e a gente tem uma dívida de gratidão com essas nações, porque as nações depositaram sobre o Brasil. O primeiro cara que pregou o evangelho aqui, obviamente sem ser os jesuítas, né, que vieram com Portugal e a Igreja Católica, o primeiro protestante que pregou no Brasil foi um alemão que estava tentando ir para a Argentina. Isso foi tipo 1600 e alguma coisa. Fora isso, quando foi que os holandeses invadiram? E os franceses? Foi 1700 alguma coisa ou 1600 alguma coisa. Por aí. Minha história do Brasil lá atrás. Não é assim, não. E, enfim, o contexto foi invasão, deixou o Brasil muito traumatizado. Então Portugal não permitiu a entrada de não católicos no Brasil até 1800 e bolinha, quando Napoleão estava tomando conta e Portugal precisou fazer aliança com os países vizinhos europeus e abrir seus portos novamente. Então 1870 mais ou menos começou a chegar gente para pregar no Brasil. Em 1900, no começo dos 1900, foi quando a galera chegou a rodo. Tipo, em 1910 começaram a vir várias das Assembleias de Deus que, cara, fizeram um trabalho absurdo no Brasil, né? A gente teve em 1920 muitos presbiterianos vindo, várias denominações diferentes, vários países, né? Você teve alemães, italianos, americanos, muitos americanos, né? Muitos suecos, várias nacionalidades diferentes que vieram para o Brasil para pregar o evangelho. E gerações depois a gente tem um país pegando fogo.
que consegue se adaptar a diferentes países, enquanto o mundo está precisando desse fogo. Você não acha que isso é interessante? Porque muita gente fala, cara, né, tantas profecias que o Brasil seria celeiro de missionários, e a galera fica, tipo, como se fosse ficar passando pano pro Brasil, mas, cara, esquece frufru, mimimi, pó mágico. Vamos pensar, Jesus já comissionou cada um de nós, então a gente tem essa responsabilidade, independente se tem uma graça especial, um favor diferente, já é a nossa responsa, a gente já tem que fazer, mas todo mundo que passa tempo fora, vem pro Brasil, todo mundo que vem de fora, todo preletor que prega aqui no Brasil fala, esse povo é diferente. Por quê? Cara, sem exceção. Sem exceção. Não tem um preletor que a gente não trombou lá que falou assim, mano, vocês carregam o negócio. Ele não tá falando de paixão, tá? Porque paixão também. Paixão faz parte da nossa natureza. O que ajuda a incendiar esse processo. Mas a gente não está sendo aqui cultural, é sobrenatural, é algo que o Senhor fez. A questão principal, o que a gente vai fazer com isso? Porque existem dois tipos de pessoas, Nick. A vida é um mar e as ondas estão rolando. E tem o surfista que ele está ali atento. E ele surfa a onda e vai embora. Mas quem não está atento, só... Mas quem está atento aqui, está se preparando, está nadando, ele vai embora. Então, a minha pergunta para você é, se você quer surfar essa onda, ser parte do que Deus vai fazer nessa terra, você precisa se preparar, você precisa estar com o olho na bola. E você precisa falar, cara, não é à toa que Deus nos concedeu essa graça que Ele derramou sobre nós, essa unção. A gente tem que ganhar esse mundo para Jesus, então vamos trabalhar. Cara, começa a pensar em lugares não alcançados, onde o evangelho não chegou, tem grupos já se preparando para fazer isso, né? Pense, talvez, se você tem, às vezes até você nasceu com uma vontade de morar fora, não é porque o Brasil é ruim, porque o Brasil é maravilhoso. O Brasil é maravilhoso. Você estava na Austrália, sonho de tanta gente, eu estava nos Estados Unidos, lá fora. Sonho de tanta gente, eu prefiro muito morar em São Paulo do que em Tulsa, incomparavelmente, o Brasil é bom. Então não é, talvez você tem que se perguntar se isso já não é Deus que opera o querer em realizar, te despertando para alguma coisa, sabe? E orar sobre isso. Que conselho você daria para terminar? Cara, eu acho que você tem que sair da igreja, mano. Agora, só me ouve direito, não é o que você tá pensando. Eu acho que esse movimento do que Deus está gerando no Brasil está totalmente ligado a criar uma consciência numa geração de que, por mais que você talvez ouça aí o Isra, que são duas pessoas que majoritariamente trabalham com ministério, talvez você não trabalhe com ministério. Isso não te torna menos cristão. Isso faz com que a gente tenha um tempo e tenha uma responsabilidade de fazer uma incumbência de uma qualidade, com um conteúdo e com um foco diferente. Até porque o que a gente faz é simplesmente para te ajudar você a fazer o que você faz melhor também. Nós estamos só tentando... Isso. Mas a gente precisa de uma geração que reconhece a manifestação do reino no trabalho, na escola, na faculdade. A gente não pode continuar tentando criar bons líderes de ministério, mas não criar bons cristãos da universidade, bons cristãos nas escolas, bons cristãos nas famílias, bons cristãos dentro do trabalho, porque esse é o lugar que carece da manifestação da glória de Deus. Um bom culto é maravilhoso, mas o Evangelho de Mateus fala de 34 pessoas que tiveram um encontro com Jesus. Um deles aconteceu dentro de uma igreja. O Evangelho de Marcos, mais curtinho, fala de 22 encontros que pessoas tiveram com Jesus. Se eu não me engano, 2 foram dentro de uma igreja. Então Jesus, ele é um cara pé no chão, ele era conectado com as pessoas, ele estava lá fora avançando no reino, e nós somos chamados para replicar isso. E a gente não pode, pela própria facilidade que você mencionou mais cedo, de poder congregar, aprender sobre a palavra, também criar essa bolha onde se é confortável ser cristão e se esquecer do que Jesus chamou a gente para fazer, né? Porque ele chamou a gente para ser pé no chão, ele chamou a gente para jamais se esquecer do pobre, do órfão, da viúva, e poder se conectar com as pessoas. Uma vez a Bíblia fala que Jesus ficou irado, e não é quando ele está virando as mesas no templo. É em Marcos capítulo 3. É em Marcos ou Lucas? É Marcos. Marcos capítulo 3, quando um jovem lá, um homem com a mão atrofiada no culto, né, no sábado, tá lá, e os fariseus estão olhando, eles estão falando... Mas como assim você pode perdoar? Jesus vai curar ele. Então vamos usar isso porque é sábado, então vamos prender ele. Então olha só, grandeiro, os caras acreditam que Jesus pode curar ele, mas eles estão mais preocupados com o clube religioso deles do que ter compaixão pelo homem. Então um clube, né, onde tipo qualquer lugar que não tenha um amor e compaixão que move em Jesus, né, a gente já está distorcendo o que a gente tem que fazer como igreja. Tudo isso para dizer que a gente tem que lembrar que a nossa missão é alcançar as pessoas, cara. Go back to the boxes. É isso aí. Vai colocar caixa em cima de praça. Vai subir e montar o seu ponto de pregação. O que eu posso recomendar para você é seja como Paulo quando ele chega em Filipe.
Não vai tentar ficar buscando espaço na sinagoga se não tem. Vai para a margem do rio. Vai falar para as mulheres que estão lavando roupa. Vai ficar achando o lugar que dá para encaixar. Às vezes a gente fica tão chateado que a gente não tem espaço dentro da igreja, que a igreja não me dá espaço, que a igreja não tem estrutura, que você esquece, não é a igreja que tem essa responsabilidade, é você que tem que achar o seu espaço dentro do processo. E não só isso, você tá chateado que não tem o espaço que você queria para pregar, você devia estar pregando, cara. Porque pregar na margem do rio e pregar na sinagoga é a mesma coisa. Pregar é servir, é poder amar e compartilhar, obedecer Jesus em primeiro lugar. Então, assim, cara, vamos tomar esse mundo lá fora. Será que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso, mesmo que a gente é jovem, velho. A gente pode jogar nesse negócio para valer. Os discípulos eram jovens. Todos eles. Olha só o que aconteceu. Todos eles. Nós estamos aqui porque os caras foram radicalmente obedientes. Cara, sabe, tá todo mundo, de verdade, escuta nós aqui por um instante. Vamos deixar todo o mimimi, fixação. Tem gente que cara, a boca dele fede, da internet fede. Não tô falando não escovar os dentes, tô falando gente que só fica maldizendo. Porque a igreja é isso, porque a igreja... Cara, a igreja foi ideia de Jesus. E mesmo que tenha essas falhas, que é o lado humano, que é nós, porque se a igreja fosse perfeita, o momento que a gente entra já não era mais, porque nós é falho. Mas assim, vamos deixar isso de lado por um momento e pensar, cara, tem uma missão que nos foi dada, a gente precisa fazer isso. Tá todo mundo querendo uma causa para se dedicar, entregar sua vida. O jovem está lá dormindo pensando, esse empreendimento não é o da minha vida, tem o próximo, mas parece que nada que você faz te satisfaz, te preenche. Cara, é porque você tem algo maior para entregar a sua vida. Algo maior do que cada um de nós separados, é o reino de Jesus Cristo. Então, mano, de verdade, o que podia acontecer se nós, como uma geração de jovens, decidíssemos ser radicalmente obedientes a essa comissão e ir fazer isso lá fora, e pregar nas margens do rio, cara, e espalhar esse fogo que Deus está derramando sobre nós? Diz aí, Nick. Como diria John Wesley, me dê 100 homens que odeiem o pecado e amem a Deus acima de todas as coisas, e eu abalaria a terra, ou eu mudaria o mundo. O que Deus precisa não é de muita gente, Ele precisa dos valentes. Ele precisa dos valentes, Ele precisa das pessoas que estão dispostas a cumprir em obediência direta e rápida aquilo que Ele chamou. E o meu medo, tá? Não é se eu vou ser grande ou se eu vou pequeno, mas é se eu vou ser rápido o suficiente para obedecer à voz do meu mestre. Porque é isso que realmente importa. E diz pra nós, você tá pronto?